e te glorificar, Senhor Jesus, porque o teu amor é fiel para conosco, o teu amor é bondoso para conosco, ó Deus. Seja engrandecido aqui neste lugar, Senhor, seja adorado, ó Pai. Nós te damos honra, nós te damos, ó glória, Deus. Seja engrandecido, ó Pai. Santo é teu nome, Jesus. Adorado, Jesus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando o meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou,
colocamos para os teus pés, ó Deus. Grandioso é teu nome, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Sim, Senhor, nós nos rendemos a Ti, porque reconhecemos que não temos outra fonte de vida a não ser o Senhor. Nós sabemos que os Seus braços não estão encolhidos, as Suas mãos não estão fechadas, os Seus olhos não estão, Senhor Deus, desatentos para o clamor do justo, para os Teus filhos e filhas, Senhor, que clamam a Ti, que buscam socorro no colo do Pai. Nós sabemos muito bem quem somos, quem o Senhor é, ó Deus amado, e qual é a nossa fonte de alegria, fonte de paz, fonte de júbilo, fonte, Senhor Deus amado, de restauração, é o Senhor. Por isso, Pai, ó Deus, move o nosso coração mais uma vez, que possamos mesmo olhar para Ti, e somente para Ti, e correr para Ti, e somente para Ti, porque Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você pode se assentar, meus irmãos. Fique à vontade. Graças a Deus por esse tempo. Graças a Deus por essa noite. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por esse ano. Eu sei que nós começamos ontem já, né? Mas eu não estava aqui domingo. E eu quero aproveitar aqui, assim como o pastor fez domingo, pastor. Como estão vendo, digamos que a igreja cheia hoje. E dar a você feliz ano novo. Que Deus abençoe ricamente, abundantemente, poderosamente a sua vida. Em todos os sentidos, a você, a sua família. Aonde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, colocar as suas mãos, o que você fizer, que seja para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, estamos aí firmes, começamos ontem com uma palavra abençoada, nos encorajando a vivermos um ano extraordinário à luz ou com base na palavra de Deus. Quem entende aqui que a palavra de Deus é alicerce, é fundamento, é base sólida, para uma vida feliz, para uma vida extraordinária, para uma vida de sucesso. Por que não usar essa palavra? Não tem nada a ver com coaching, não tem nada a ver com teologia da prosperidade, mas a Bíblia fala que nós precisamos consagrar ao Senhor tudo o que fizermos e nossos planos serão bem-sucedidos, não é? Deus chamou Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1, para que ele observasse, obedecesse, meditasse na lei do Senhor, a fim de que ele tivesse sucesso, fosse próspero no seu caminho. Então a palavra de Deus é a nossa alicerce, ela nos orienta e nos guia, queridos. E à luz da palavra de Deus, nós vamos caminhar nesses 12 dias, como começamos ontem, pensando, entendendo como termos um compromisso de vida com Deus neste ano, a fim de vivermos o extraordinário. Eu não vou perguntar mais uma vez se você quer viver o extraordinário. Aliás, eu vou mudar minha fala, né, pastor? O foco é esse, mas por que não pensar que já estamos vivendo, né? E se você acha que não está, pela fé em nome de Jesus, você já está vivendo o extraordinário. E nós vamos entender um pouco nesta campanha sobre isso. E hoje, especificamente, vamos falar de honra, ou da honra. Uma palavra para muitos talvez desconhecida. Honra. O que é honra? Nós vivemos num país em que precisamos resgatar, ou se não construir pela primeira vez, a cultura da honra. Honrar as pessoas, honrar a Deus, honrar nossas autoridades, honrar nossos pais, honrar os idosos, honrar pessoas. Nós vemos uma sociedade que infelizmente vivemos o contrário disso. E nós vemos não só na televisão, mas no dia a dia, em vários lugares que nós frequentamos durante o dia, durante a semana, na cidade nós presenciamos desonras, descuidos, desvalores. E nós precisamos resgatar a cultura da honra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a cultura da honra. A palavra de Deus nos orienta.
a palavra de Deus nos ordena a viver em honra. Nós lemos aqui um versículo para o tempo de dízimos e ofertas, Provérbios 3, 9, que diz: honre o Senhor teu Deus com todos os teus recursos. É uma forma de honrar a Deus, mas a palavra está ordenando. Honre, é imperativo. Ela não está dizendo, se você achar por bem, faça. Ela não está dizendo, se você quiser, faça. Se você tiver, faça. É lógico, se você não tiver, você não vai fazer. Mas a ideia é, faça. Porque esse é o caminho da honra. Caminho da honra. E não é simplesmente porque há recompensas. Mas o que seria honra, queridos? Eu estava pesquisando a respeito de honra e fazendo um mesclado aí do que eu entendi, do que eu li, do que eu pesquisei, eu entendo que a honra é uma virtude. A honra, ela é um reconhecimento. A honra, ela tem a ver com glória. Podemos incluir aí elogios, mas ela tem a ver com, mais basicamente, com reconhecimento. Ela tem a ver com a valorização do outro. E muito também essencial é a palavra respeito. A honra tem muito a ver com respeito. Nós só honramos alguém se nós a respeitamos. E quando a honramos, nós estamos prestando respeito a essa pessoa. E aí você há de pensar comigo que nós vivemos numa sociedade, numa época em que cada vez mais parece que há falta de respeito. É ou não é? É ou não é? Então nós precisamos resgatar essa cultura. E aí, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro do Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos para nos direcionar a esse entendimento. Compromisso com a honra, baseado no Evangelho de João, capítulo 13. Te convido a ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Depois faremos uma pausa, ou melhor dizendo, continuaremos a leitura a partir do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Terão uma vida extraordinária se as praticarem. Já entreguei o ouro aqui. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, sou apenas um instrumento em Tuas mãos e nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Pai, ensina-nos, fala conosco,
abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, e que possamos sair daqui convictos, Pai, da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra me chama muita atenção, em se tratando de honra, e você deve saber muito bem, que João capítulo 13, o episódio que lemos do lava-pés, o que mais sobressai aqui é a palavra humildade. Humildade. Jesus está tendo uma atitude, uma ação humilde, ou de humildade. Ele está quebrando um grande paradigma diante desses discípulos. Jamais esses moços, esses jovens, como eles eram, jamais eles esperariam essa atitude do seu mestre, do seu Senhor. Jamais eles esperariam uma atitude de renúncia, de humilhação, de humildade, de verdadeira entrega, como Jesus fez aqui nesse jantar. Nós sabemos, como diz o texto no início, que estava chegando o tempo, ou o dia, ou a hora da Páscoa, e ali naquele jantar nós entendemos ser como a última janta, ou a ceia dos discípulos, em que, aqui em João não relata, mas lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas vai falar que Jesus institui a ceia. Ele fala da nova aliança no seu sangue, não é? Assim como a gente cita nos cultos de ceia aqui, nesse domingo passado, por exemplo. E nesse momento, o último encontro, a última comunhão, a última sentada à mesa, o último encontro especial, o momento oportuno, Jesus dá um checkmate no coração desses jovens, mostrando a eles o caminho da entrega, o caminho da humildade, o caminho do serviço, do servir, e não o caminho meramente da exaltação, da glória e da honra. Jesus está mostrando a estes jovens que é totalmente o contrário do que eles esperariam, porque muitos deles esperariam sentar, por exemplo, à direita de Jesus, quando supostamente na mente deles, Jesus seria o rei de Israel sentado no trono, que governaria toda a nação, acabaria com o império romano e com a fome e tudo mais. Eles esperavam um Jesus glorioso e poderoso, com o cetro da justiça nas suas mãos, e governando todas as nações, fisicamente, historicamente, mas não foi isso. Essa nunca foi a proposta de Jesus, mas na mente deles eles esperavam um Messias, e eles achavam que Jesus seria este homem, este rei. Então alguns deles até certa vez pediram para Jesus, permite que quando você entrar no teu reino, quando você estiver reinando ou sentar no teu reino, estiver em glória e em poder, nós tenhamos a primazia de estar ao teu lado, um sentando à tua direita, o outro sentando à tua esquerda. Quem falou isso foi Tiago e João, dois irmãos que tinham a ganância, tinham aí um anseio por poder. Fora outros que também levaram em consideração que Jesus, ele veio para de fato ser exaltado e glorificado da forma que eles esperavam, mas Jesus mostra o contrário. Jesus prova o contrário. Em primeiro lugar, eu vou dizer para você, Jesus prova o contrário, não só vindo em carne como Deus encarnado, que de acordo com a palavra, nós entendemos isso. Ele é o verbo encarnado. Mas a partir do momento que ele escolhe esses discípulos para ser seus discípulos, para ser seus seguidores, Jesus já está tomando uma iniciativa que vai na contramão da cultura. Porque na época, quem na verdade decidia seguir alguém eram os próprios discípulos, que decidiam seguir os seus mestres e iam atrás dos rabinos e pediam para esses rabinos, posso ser teu discípulo? Então o rabino aceitava. Jesus foi diferente. Ele passou a noite inteira orando. Os evangelhos vão dizer isso. E quando uma noite inteira orando, pedindo direção do Pai, ele então escolhe 12 homens para lhe seguir e se tornarem os apóstolos. Ele escolheu, a dedo. Mas escolheu jovens improváveis, meninos, jovens que estavam aprendendo a viver, mas estavam com sede de Deus, fome de Deus, e precisavam aprender um caminho, o caminho da honra. Precisavam aprender uma cultura, a cultura da honra. Precisavam aprender algo que talvez já desde a sua sociedade, da sua época, eles não viam muito, que era
o respeito, a honra, assim como nós precisamos aprender também. Eu sei que aqui nós estamos numa plateia com idades diversificadas, não é? Pessoas de várias idades, desde crianças, adolescentes até idosos. Mas o fato é que na caminhada com Jesus, não importa a idade que você tem, não importa a idade que temos, não importa, todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos em aprendizagem. Todos nós. E todos os dias podemos aprender algo mais. E quando lemos esse texto, em João capítulo 13, quando Jesus então, no início vai dizer que ele tira a sua túnica, ele se despe da sua roupa, da sua capa, e ele cinge-se de uma toalha. É como se ele estivesse saindo do lugar de honra à mesa e verdadeiramente tomando o lugar de servo, literalmente. Porque na época, queridos, na época ali de Jesus, na cultura, na região, uma região desértica, não é? Um sol escaldante durante o dia, muita areia, muita poeira nas ruas. Estes homens andavam de sandálias, né? Muitas vezes, normalmente sandálias abertas, então era normal que os seus pés se sujassem. E quando eles entravam nas casas, era normal também que na porta das casas, logo na entrada, houvesse uma bacia com água, um pano, uma toalha, para que eles se limpassem. As casas com mais qualidade de vida, vamos dizer assim, com mais recursos, teriam seus serviçais, os seus escravos, homens ali que estavam prontos para servir. Estes homens fariam este serviço. Estes homens contratados, ou as pessoas mais humildes, as menos prováveis, fariam esse serviço de limpar os pés daqueles que entrassem. Porém, eles estão sentados à mesa, todos com os pés sujos. E o que Jesus faz? Jesus toma esse lugar de servo. A atitude de Jesus foi extremamente humilde. Mas para esses discípulos, queridos, significou honra. Porque Jesus, quando ele se despiu da sua capa, é como se ele estivesse dizendo, olha, é como se dizendo assim, eu não deixo de ser mestre e senhor de vocês, eu reconheço quem eu sou. Porque o texto vai dizer no início, sabendo Jesus, que ele viera de Deus e que ele estava indo para Deus, sabendo Jesus, que Deus havia dado a ele toda a autoridade, todo o poder, queridos, sabendo, Jesus sabia muito bem quem ele era, ele tinha consciência e convicção da sua identidade, ele era Deus. Mas como diz em Filipenses capítulo 2, ele não usurpou-se em querer ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória, e veio ao nosso encontro humanamente. Ele se encarnou, veio ao nosso encontro. Queridos, então Jesus está mostrando para esses jovens, vocês são importantes para mim. Eu amo vocês. Nós lemos aí no texto, logo no início, também, no versículo 1 ainda, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus teve uma atitude de amor. E essa atitude humilde de amor honrou estes jovens. Eu não sei se você já viu uma cena num filme, num teatro, ou mesmo até numa pregação, mas é constrangedor. Naquela cultura, imagine se você está com seus pés sujos e você não tem o direito, você não tem o direito nenhum. Você não tem o direito nenhum. Ninguém tem a obrigação de vir e limpar o seu pé. Você está sujo. Quando você entrou naquela casa, você deveria ter lavado os seus pés e você não fez. Porém, você está sujo diante do santo, diante do mestre, diante daquele que é puro, limpo. E aí você vê este homem santo, puro, justo, se levantando diante de todos, se despindo da sua capa, vestindo uma toalha e falando assim, daqui, Pedrão, esse pezão sujo que eu vou lavar hoje. Daqui, Felipe, esses pés calejados, eu vou lavar os seus pés.
Ah, João, daqui seus pés, João. Esses pés que só Deus sabe onde passa. Mas são os pés daqueles que anunciam as boas novas e que vão anunciar as boas novas. Daqui, João, que eu vou lavar os seus pés. Jesus está honrando estes jovens de uma maneira extraordinária. E está ensinando estes jovens um novo caminho, uma cultura que nós precisamos aprender como igreja, como discípulos de Jesus. A Bíblia é recheada, meus irmãos, de textos que nos convocam à honra. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, nós entendemos que o casamento é honroso. Casamento é honroso. E por isso ele precisa ser preservado. Ele precisa ser santificado. Ele precisa ser purificado diante de Deus. Sem promiscuidade sexual, sem adultério, sem desavenças, sem contendas. Casamento é honroso diante de Deus. Nós entendemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 2, quando Paulo está ali continuando orientações para os irmãos, os discípulos em Efésios, sobre como viver em comunidade, como viver em família, não é? As mulheres devem se submeter, não vou usar essa palavra aqui não, né, queridos? Senão as mulheres devem, os maridos devem amar as esposas, melhor, né, queridos? Amém? Os maridos devem amar as esposas, né? Assim como Cristo amou a igreja. E aí ele vai falando da mulher também, que precisa, eu esqueci a palavra, queridos, não é se submeter, mas tem uma outra palavra. Bom, você já entendeu, Efésios capítulo 5. E Paulo vem continuando as orientações, dizendo para os jovens, para os filhos, honrem o seu pai e a sua mãe. Eu gostaria até de abrir esse texto, porque Paulo diz o seguinte, Efésios 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só, Paulo está dizendo, você quer um ano extraordinário? Jovem, adolescente, você que me escuta aqui, você quer um ano extraordinário na sua vida? Você quer um ano realmente para valer, para você findar o ano e dizer assim, puxa, valeu a pena, uau, quero viver anos assim. Então, sabe qual é o caminho? Honra teu pai e tua mãe. E se você não tem teu pai ou não tem a tua mãe, honra teus avós, honra teus tios, honra teu professor, tua professora, honra todo aquele e toda aquela que está sob autoridade em você, que tem autoridade sobre você. Respeite, queira bem, mesmo que seja uma autoridade que para você é uma autoridade imposta, uma autoridade talvez tóxica, que você não concorda, que para você é um peso, é difícil, mesmo que seja algo ou alguém que na sua vida não te agrega muitos valores, mas é quem Deus colocou na sua vida como autoridade. E a Bíblia nos orienta a honrarmos a autoridade, queridos, para fim de vivermos bem, termos vida longa, não é? E vivermos extraordinário. Sabe, queridos irmãos, eu achei interessante o texto de Levíticos, capítulo 19, olha só o que diz. Levíticos capítulo 19, versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. No texto da Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson, vai estar traduzido assim, esse versículo, mais ou menos assim. Respeitem os mais velhos, deem os primeiros lugares a eles. Mais ou menos assim. Eu ouvi dizer brevemente numa pesquisa, que lá no Japão, há essa cultura de os idosos terem os primeiros lugares, em respeito, em honra, à idade, à experiência,
a maturidade, a vivência. Eu te pergunto, como é nos nossos dias? Como é aqui no Brasil? Como é no nosso meio? Como é na nossa sociedade? Você vai ao banco mais ou menos aí ao meio-dia, entre 11h30, 1h30 da tarde mais ou menos? Quem aqui vai no banco mais ou menos esse horário, de vez em quando? Já foi? E aqui em Sertanópolis, né, gente? Ninguém vai no banco nesse horário. Londrina. Quando eu trabalhava, por exemplo, horário comercial, qual é o horário que a gente tinha para ir no banco? O horário do almoço, né? Por isso que os bancos, né, a galera do banco, né, com todo respeito, alguns irmãos, trabalham meio período, ou atendem meio período, tá bom? Vou facilitar, atendem meio período, né? Então, mas vejam que é um horário acessível, não é? Normalmente pega o horário do almoço, facilitando, porque a maioria das pessoas, dos trabalhadores, só tem horário do almoço para fazer os corres, né? Queridos, quantas vezes eu fui no banco na hora do almoço e escutava assim, meu Deus do céu, mas para que esse homem, nessa idade, cabelo branco, vem no banco uma hora dessa? Meu Deus do céu, não é possível. Ah, mas tem fila prioritária? Tem. E às vezes não respeita, né? Não fica na fila prioritária. Queridos, quantas vezes eu não escutei, e eu vou ser sério para vocês, já até reclamei também. Olha, eu estava pensando hoje, pastor, nunca pedi perdão a Deus por isso. Hoje eu pedi perdão. Estava lembrando disso, eu falei, Senhor, me perdoe. Porque eu já fui alguém que reclamou. Mas, meu Deus do céu, idoso não trabalha mais, tem horário, tem disponibilidade. Queridos, nós sabemos que tem. Aí eu estava pensando, por que será? Com todo respeito aos irmãos de cabelinhos brancos que nos ouvem, viu, queridos? Com todo respeito. Né? Mas vou tentar aqui representá-los e defendê-los. Mas quem sabe a intenção de ir ao banco esse horário, de fato, é porque realmente descansaram pela manhã, ou porque estavam com visitas em casa, ou porque de fato estavam atarefados com alguma coisa, porque não é só porque é idoso não faz nada, porque idoso também trabalha, idoso também cuida de casa, idoso também se movimenta. Mas quem sabe também não vai especificamente nesse horário para ver gente. Porque eu não sei se você, os idosos que me escutam aqui, sintam-se representados, ok? Mas você filho, você filha, você neto, você neta, você há de entender, você há de concordar comigo que o seu avô, a sua avó, aquele idoso, aquela idosa da sua casa, da sua família, gosta de gente, não gosta? É ou não é? Gosta de uma boa conversa, não gosta? É ou não é? Gosta de tomar um café, porque gosta de ver gente, gosta de estar com gente, e aí, inevitavelmente, escolhe o horário do almoço para ir no banco, né? Deus abençoe os nossos irmãos idosos, viu, queridos? Uma salva de palmas para os idosos, em nome de Jesus. São muito queridos. Convido vocês, irmãos, a nesse ano, de vez em quando, dar uma passadinha aqui no Fruto Maduro. Vem prestigiar a rede Fruto Maduro, que acontece toda a primeira quinta-feira do mês. Vai começar em março. Vale a pena. Nossos idosos aí se reunindo e louvando a Deus, celebrando a Deus. É maravilhoso. Queridos, mas é só um exemplo. Porque qual é a naturalidade dos jovens? E não só os jovens, muitos adultos. Cansei de ver homens marmanjos, barbados aí, pai de família, que desrespeitam e não valorizam um idoso. Alguém que já viveu, já experimentou, já vivenciou, já trabalhou, já passou por muita luta, já sofreu muito, já chorou muito, teve muitas perdas. Precisa, merece o nosso respeito, a nossa honra. Por isso que a Bíblia diz, honre os idosos, os anciãos. Por isso que nós precisamos sim, claro que deixá-los à vontade, mas se possível, sente-se à frente. Tem o primeiro lugar. Olha o irmão Orlando ali, ó. Aí quando começa o som aqui, né, irmão? O tuxo da caixa aqui, e corre lá para trás. Queridos, nós precisamos honrar, valorizar, respeitar. E Jesus caminhou 3 anos com esses jovens, quebrando paradigmas, mudando conceitos na cabeça deles.
Vocês querem honrar a Deus? Vocês querem verdadeiramente agradar, glorificar a Deus? Entendam que todos vocês têm importância. Não é a maneira que vocês se vestem, não é meramente a forma que vocês falam. Nós precisamos entender que todo ser humano, ao ponto de vista humano e não de Deus, né? Porque toda glória e toda honra, toda dignidade a Deus. Mas do ponto de vista humano, nós somos iguais, não somos maiores do que ninguém. E nós precisamos valorizar o ser humano e honrar as pessoas. E quando eu vejo Jesus, o Senhor da história, se despindo da sua glória, da sua capa, se ajoelhando e limpando os pés sujos destes jovens, eu preciso aprender a amar a minha esposa, a honrar a minha esposa. Eu preciso aprender a honrar os meus filhos. Não é porque eu sou pai, sou mais velho do que eles, eu tive uma parcela de culpa para eles terem vindo ao mundo. Não significa que eu sou superior a eles meramente. Eu não preciso e não posso me impor sobre eles numa autoridade abusiva, jamais. Mas sim, eu preciso honrá-los, entendendo que eles são a nova geração, e eu vou passar, e eles vão continuar. E o que Deus tem para a vida deles é maior do que tem para a minha vida. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós estamos numa terça-feira, não dá para a gente pegar o texto e esmiuçar ele, não é num todo, apenas tirar algumas lições. Mas de uma forma para a gente aplicar, queridos, Jesus diz, lá no final do texto, aliás, no versículo anterior, olha a pergunta dele: vocês entendem o que lhes fiz? Quando você lê a Bíblia e você vê uma cena que te impacta, uma cena que contradiz o que você crê, ou melhor dizendo, contradiz a sua perspectiva, a sua forma de enxergar as coisas. Você se vê diante dessa pergunta? Você entendeu o que você leu? Você entendeu o que eu lhes fiz? Será que nós já paramos para entender, compreender essa atitude de Jesus? Porque ele vai dizer o seguinte: ao fazer isso, ele diz, vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão disso, eu não deixo de ser. Mas se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem, filhos, honrar os seus pais. Filhos, pais, vocês devem promover os seus filhos. Filhos e filhas, pais, todos vocês precisam honrar, valorizar e respeitar os idosos. Eu não vou nem entrar aqui em méritos, em textos que falam de honrar a Deus, porque, queridos, eu entendo plenamente, eu tenho convicção disso. Sabe quando Deus é honrado? Sabe quando nós honramos a Deus? Quando nós honramos as pessoas. Deus é honrado na nossa vida quando nós honramos as pessoas. Se eu sou uma pessoa arrogante, orgulhosa, egoísta e só penso em mim mesmo, eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou honrando a Deus, porque eu não estou valorizando o próximo, porque eu não estou olhando para quem está ao meu lado. Romanos, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em Provérbios, tem um Provérbios que vai dizer que assim como comer muito mel faz mal para o estômago, é desonroso quem busca a própria honra. Porque não vale a pena, não tem sentido. Se nós buscamos ser valorizados, ser respeitados, se nós buscamos elogios, se nós buscamos aplausos,
se nós buscamos ser o melhor na sala de aula, o melhor na faculdade, se nós procuramos ser o melhor profissional do trabalho, qual a motivação para isso? Nós queremos aplausos, queremos pedestais, queremos estar no topo. Isso não é honrar a Deus. Agora, desejar fazer o melhor para a glória de Deus, para abençoar o outro e abençoar o todo, aí sim uma boa motivação, uma motivação correta. Nós precisamos aprender com Jesus, queridos. Quando Jesus termina o texto, aliás, quando nós terminamos o texto no versículo 17, com a fala de Jesus: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer viver um ano feliz? Você quer? Quem Deus colocou na sua vida? Eu sei que aí você já tem alguém, mas pensa na sua casa, pensa na sua realidade, quem sabe fora da igreja. Aonde você vai, aonde você passa, tem pessoas. Você pode valorizá-las olhando nos olhos, dando um bom dia, dando uma boa tarde, dizendo um obrigado. Eu vejo essa geração de jovens, e eu oro e espero que nossa geração faça a diferença e seja diferente. Mas jovens que têm dificuldade de olhar no olho, jovens que têm dificuldade de dizer oi, de dizer bom dia, mas andam de cabeça baixa e não olham para quem está do seu lado. Queridos, precisamos quebrar esses paradigmas e entender que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos testar, para nos provar, para nos dar a oportunidade de crescer e de aprender. Quem sabe tem pessoas com os pés sujos à sua volta, e Deus está esperando que você tire a sua capa, desça da sua glória e honre essa pessoa, valorizando e respeitando, e vendo ela como igual, não como superior, como alguém menor. João capítulo 12, versículo 26. Quero chamar os irmãos do louvor aqui, queridos. Nós vamos orar, mas eu encerro com esse versículo. Olha o que Jesus disse: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem busca honra, queridos, tem que buscar em Deus. Buscar em Deus, servindo ao Senhor, seguindo o exemplo de Jesus. E esse ano é uma oportunidade. Se nós não tivemos oportunidades no ano passado, ou não percebemos as oportunidades de honrar pessoas, ou se talvez você olha para a sua vida hoje e você fala: como eu gostaria de ter o meu pai, a minha mãe, quem sabe o meu irmão, a minha irmã, alguém na sua vida que já se foi, já se passou. E você pensa: meu Deus, eu perdi a oportunidade de honrá-lo e de honrá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entende que você errou, você pode pedir perdão ao Senhor: Senhor, me perdoe porque eu não aproveitei a oportunidade com esta pessoa, com aquela pessoa. Mas não viva na culpa. Olhe para quem está ao seu lado hoje. Olhe para a realidade que Deus te colocou hoje. Quem são as pessoas que estão à sua volta, que você tem a oportunidade de honrar, de respeitar, de valorizar, de promover. Faça isso, não deixe para depois. A gente tem mania aqui no Brasil, né? De dar flores, de homenagear, de colocar lá em cima as pessoas que amamos depois que elas morrem. Por que não a gente mudar isso, queridos? Por que não a gente inverter isso? E começar a valorizar, começar a respeitar, homenagear, elogiar. Qual foi a última vez que você teve a alegria de dizer para sua esposa, querido irmão: nossa, como você é linda, como você está cheirosa. Você homem, você mulher, dizer para o seu marido: você ficou bem nessa roupa,
Obrigado. Lá em casa, na hora do almoço e da janta, normalmente é a Fabi que cozinha lá em casa. Eu não tenho jeito nenhum para cozinha. Quem sabe aí um ano extraordinário para aprender a cozinhar. Oh, Jesus. Mas a gente senta à mesa para comer e normalmente, até mesmo para incentivar as crianças a comer, mas a gente cultiva ou tenta cultivar uma cultura de honra. Eu digo assim, sempre na oração, quando eu oro, porque agora o Luquinhas, ele é o cara da oração no almoço. E a oração dele é: Senhor Jesus, abençoa quem não tem, amém. Mas queridos, normalmente a oração é assim: Senhor, obrigado pelas mãos da mamãe que fez essa comida, com tanto amor e carinho. Obrigado. E aí a gente começa a comer e vai elogiando a comida e vai falando assim: ah, mamãe, muito obrigado, que delícia. Às vezes ela dá aquela, né, tá meio faltando sal, tá não sei o que. Eu falo assim: para com isso, tá uma delícia, tá bom demais, não é, criançada? E todo mundo já. Então assim, queridos, é valorizar coisas simples da vida. Nós podemos fazer a diferença. Jesus fez a diferença na vida desses jovens e ensinou-os e nos ensina hoje a vivermos diferente. Quem topa viver um ano extraordinário, fazendo a diferença, honrando mais quem Deus colocou na sua vida? Se você vive sozinho, não tem ninguém, não importa. Na esquina tem alguém, no posto de gasolina tem alguém, na padaria tem alguém, passa alguém na tua frente, Deus coloca alguém. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Se você ainda não fez, há oportunidade ainda. Nós temos papéis lá atrás com canetas, você pode anotar o seu pedido lá. Nós vamos cantar uma breve canção e depois vamos orar para os pedidos que foram depositados aqui. Quem ainda vai trazer à luz dessa mensagem a respeito do mês de janeiro para um ano extraordinário, no nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. Quero chamar aqui os nossos irmãos do Ministério de Intercessão, por favor, queridos. Nós vamos orar, clamar ao Senhor neste momento. Pastor, faça favor aqui comigo, precioso. Nessa noite nós entendemos que o Senhor deseja que nós venhamos viver um compromisso com a honra. A melhor forma de honrarmos, irmãos, ter uma aliança de honra. Isso se manifesta principalmente diante das diversidades, das tentações. Manifesta principalmente em momentos em que você está na ausência de uma autoridade. Ali revela a honra. É na ausência do seu líder que revela de fato um coração que está cultivando a honra. É na ausência da esposa que o marido revela de fato honra. É na ausência em que o marido não está presente, que uma esposa temente a Deus vai revelar o quanto honra. E assim seguimos, irmãos, ou seja, nos bastidores de nossas vidas é que revelamos o quanto prezamos pela honra, o quanto honramos, é na ausência. E eu creio que essa palavra veio de encontro ao nosso coração, porque nós desejamos seguir o exemplo do Mestre. Ele nos ensinou, e devemos praticar essa cultura da honra, honrar a quem honra, honrar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Vamos orar, porque nós vamos profetizar o mês de fevereiro, um ano extraordinário, um mês extraordinário. Vivermos a cultura da honra, que isso começa hoje em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor, Deus único, verdadeiro, Deus que é fiel. Senhor, Tua palavra nessa noite mais uma vez mexeu conosco. Tua palavra mais uma vez nos encontrou. Tua palavra mais uma vez revelou o nosso coração. Pai, nós oramos o nome de Jesus. Decidido estamos a viver intensamente, ó Pai, a prática da honra, a cultura da honra. Honrar aquelas pessoas a quem foram instituídas de autoridade, ainda que elas não honram a si mesmo o seu papel, mas não cabe nós julgá-los, mas sim orarmos e clamarmos para que venhamos desfrutar de paz. Nós oramos e abençoamos, ó Pai, pessoas que têm autoridade sobre nós. Queremos honrar a autoridade da vida deles, queremos honrar essas pessoas, orar pelas suas famílias, que o Senhor dê elas sabedoria, Senhor, que aquilo que nos incomoda, que até mesmo não suportamos, mas queremos antes olhar pelo aquilo que elas representam, dada pela autoridade que o Senhor as confiou, e queremos honrar a autoridade, pois assim estaremos honrando o próprio Senhor. Queremos honrar aos pais, honrar os pais espirituais, honrar filhos na fé. Queremos honrar pessoas, ó Deus, que têm sido instrumento do Senhor para nos ensinar o caminho, para nos encorajar. Queremos, ó Pai, ser lembrados também nesses dias de pessoas que foram tão significantes, importantes, para nos abençoar, e o tempo nos fez esquecer delas. E onde está a honra em tudo isso? Ah, Pai, desperta-nos para honrar. Desperta-nos, ó Deus, para deixar palavras de honra, de bênção. Pai, no nome de Jesus, nós queremos profetizar um ano extraordinário. E para isso entendemos que será necessário praticarmos a cultura da honra.
Gerar, ó Deus, um lar em que pratica a honra, o respeito, o amor para com o próximo, o respeito, Senhor. Pai, nós clamamos o nome de Jesus. O que está sendo semeado no teu altar, cada pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, abra os céus e derrama, Senhor, da revelação mais e mais abundantemente da tua glória, Senhor. Ah, meu Senhor, que acima de tudo venhamos honrar o teu santo nome, que é digno de glória e louvor para todos sempre. Se você concorda, se você crê, levante as suas mãos, glorifique e exalte ao nome do Senhor Jesus. Louve e engrandeça ao nome do Senhor Jesus. Te honramos, Espírito Santo, te honramos, Senhor. O que depender de nós, pela tua graça, não será vã. Sim, Pai, honramos o teu nome, ao Senhor que é digno de glória e louvor para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Apenas segunda noite, meus irmãos. Temos ainda uns dias pela frente. Eu quero encorajar você para voltar amanhã, para estarmos juntos neste tempo, porque nós queremos viver o extraordinário de uma forma surpreendente para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Isso é nas suas mãos, irmãos meus. Queremos orar e abençoar a sua vida. Que a maravilhosa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na bênção, irmãos. Deus abençoe, queridos.